Graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje o Kairos quer trazer uma mensagem daquele que era, daquele que é e daquele que há de ser, aquele que um dia veio por nós, né? Jesus, ele morreu em meu lugar e no seu lugar também, para que deixássemos uma vida de pecado, uma vida de angústia, para viver nele e para viver por ele. Nesses tempos de pandemia do coronavírus, é um tempo de tristeza, de medo. Acredito que muita gente esteja sentindo, né, esse medo, essa angústia, muitas vezes um aprisionamento, mas dizer que ele sempre esteve conosco e ele está nesse momento. E dizer que essa música, ela fala que ele morreu por nós, ele já sabia desde o princípio que nos criou, mas ele morreu por nós, e que se ele deu a vida por mim e deu a vida por você, pelo seu irmão, e o que a gente pode fazer, né, pelo nosso irmão. Então a nossa mensagem hoje é que você possa se cuidar e também cuidar da vida do próximo. De que jeito que você pode fazer isso? Tem várias formas, mas a que mais eles recomendam hoje é que você fique em casa, cuide da sua família, né? E ore por aqueles que estão na linha de frente, daqueles que estão doentes, né? Que Deus, ele venha mesmo sobre a nossa nação, sobre o planeta que está doente, e que ele possa trazer cura e que ele possa trazer paz para as nossas vidas. Feliz Páscoa, que Jesus renasça em seu coração nesse dia. Amém? Glória a Deus. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 milhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 milhões
Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou o Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantasse, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste redentor, eu também. Vejo turbilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa só pra trás. Olá, que bom que você está conosco nesse tempo de culto, de louvor, de celebração da vida. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e nos dá vida e vida em abundância. Que bom que você está conosco louvando, bendizendo a esse Deus, o Senhor de todas as coisas, e nós nos alegramos com a tua presença, lembrando que isso não é só uma transmissão ou uma live, mas é mais do que isso. Nós estamos aqui para louvar e adorar ao nosso Deus. Portanto, é importante que você tenha separado esse tempo para ouvir a voz de Deus, para louvar o nome do Senhor, para reunir a sua família, para ouvir a palavra do Senhor. Então, continue nessa mesma disposição de ouvir aquilo que o Senhor tem para a tua vida nesse dia. Quero te convidar, depois de termos já louvado ao Senhor, fomos já ministrados por esses louvores, quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor antes de meditarmos na palavra do Senhor. Feche teus olhos, curve a tua cabeça, oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, por esse dia tão especial, por esse dia, Senhor, de festa, de celebração, porque o Cristo que nós cremos, ele não ficou preso numa sepultura, ele não está morto, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo, Senhor,
Tu és o Cristo vivo das nossas vidas, por isso nos alegramos no Senhor, por isso celebramos na Tua presença, por isso nosso coração se enche de alegria, Senhor, e nós reconhecemos, Senhor, o privilégio de termos, Senhor, esta vida, Senhor, abundante e também a perspectiva da eternidade com Cristo Jesus. Nos alegramos, ó Pai, e te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que estão conosco neste momento, Senhor, também celebrando ao Senhor, também agradecendo o dom da vida, Senhor, também, Senhor, celebrando a esperança da eternidade com Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa, Senhor, eu te peço, cada um desses teus filhos e filhas que estão conosco nesse momento, aqueles que irão receber esta mensagem depois, Senhor, abençoa cada família, Senhor, e ser conosco, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa expressão de louvor, é o que nós pedimos, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que você se sinta mesmo um vitorioso em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13 até o verso 35. Se você tem a sua Bíblia, abra para que você possa acompanhar, reúna aí com a sua família. Se você não tem, fica atento, é uma leitura bastante longa, mas certamente vai abençoar a tua vida. Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. E um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E como isso aconteceu, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é hoje já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração
quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Esse texto é um texto que acontece, é um relato que acontece logo após a morte e a ressurreição de Jesus. E o texto diz que 2 discípulos estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, uma distância que não era muito longa, talvez cerca aí de alguns 15 quilômetros, não era tão longe assim, mas eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e o que chama atenção nesse texto algo que aconteceu logo após a morte e a ressurreição de Jesus. O que nos chama a atenção nesse texto é a atitude, é o comportamento desses discípulos. O texto nos diz que eles estão indo, conversando, mas estão cabisbaixos, estão tristes, estão lamentando tudo aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Exatamente a morte e a crucificação de Jesus. E esta notícia da morte e crucificação de Jesus, ela está tão presente no coração desses discípulos, está tão presente no coração das pessoas naquele momento, que esta é a notícia mais presente, mais atual daquele momento, é exatamente a morte e a crucificação de Jesus. Lembra que Jesus é aquele que trazia consigo a esperança do povo. É aquele que trazia a esperança de um Israel redimido, um Israel fora da opressão do Império Romano, que traria também para muitos a possibilidade de viverem o jubileu, ou seja, a devolução de muitas coisas que eles haviam perdido, a esperança de que esse Messias, ao chegar, ele fosse um grande general, um grande rei, expectativas que nós encontramos lá no capítulo 11 de João, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, ele fala sobre isso, não é? Ele fala sobre a entrada, o texto fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e mostra ali já o acolhimento de Jesus, que mesmo montado num jumentinho, ele é aclamado, ele é recebido com mantos e palmas, e ele traz sobre si uma expectativa, a expectativa de que ele pudesse transformar de maneira imediata a realidade daquele povo e daqueles que estavam diante dele naquele momento. O fato é que Jesus, ele não supre aquelas necessidades imediatas do povo. Ele tem uma outra perspectiva. O reino de Deus traz uma outra dimensão para o povo. E aí, por conta disso, o povo então crucifica e condena Jesus à morte. E essa expectativa então que não é suprida num primeiro momento, e tendo Jesus sido morto e crucificado, isso gera uma inquietação, isso gera uma insatisfação, isso gera uma tristeza, especialmente por parte dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então, você pode imaginar, eles estão tristes, talvez ainda pensando como é que pode aquele que era o Messias, aquele que estava conosco, aquele que tinha grandes coisas, palavras tão maravilhosas, aquele que fazia coisas extraordinárias, prodígios e milagres. Como é que pode ele agora não estar conosco? Como é que pôde ele ser entregue à morte, ser crucificado? Como é que agora ele está morto? Não é possível. E esse é o sentimento
que está no coração daquelas pessoas. Ou seja, essa é a notícia mais atual, é a última notícia. Se houvessem lá jornais, se houvessem naquele momento redes sociais, se houvesse internet naquele tempo, se houvessem noticiários de TV, todos eles estariam falando do mesmo assunto, a morte, a crucificação e a morte de Jesus. Talvez como nós estamos vivendo hoje, não é, com o tema da pandemia, todos os jornais, todas as redes sociais, os noticiários de TV, todos os telejornais, tudo que nós temos hoje de notícia está relacionado direta ou indiretamente à pandemia, ao coronavírus, à Covid-19. Essa é a notícia do momento, essa é a última notícia. Tudo que está sendo dito hoje está relacionado a este momento ou está falando daquilo que pode acontecer a partir desse momento. Ou seja, direto ou indiretamente, nós estamos preocupados com este momento, com esta crise, com esta pandemia. Esta é a notícia mais presente do momento. Qual é o problema disso? O problema é que, assim como aconteceu com aqueles discípulos, também pode acontecer conosco. Em meio às crises, em meio à dor, em meio às lutas, nós muitas vezes não percebemos a presença de Jesus conosco. Nós não percebemos aquilo que o texto revela para nós. Nós não percebemos que Jesus, ele caminha ao nosso lado, ele se coloca ao nosso lado, ele quer nos ajudar, ele quer segurar nas nossas mãos, ele quer nos fortalecer, ele quer nos dar alento. Mas nós estamos tão preocupados com os problemas, com as lutas, com as situações que temos vivido no dia a dia, que nós nos esquecemos da presença ou de buscar a presença de Jesus. E isso acontece não só com aqueles que estão longe de Deus, longe de Jesus, mas acontece também conosco. Como diz o texto, acontece com aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Mesmo nós que conhecemos a Jesus, mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, nós temos a tendência de esquecer Jesus por alguns momentos, de deixar Jesus de lado, de não recorrermos a Jesus, e nós nos preocupamos tanto com os problemas, com as lutas, por mais legítimas que elas sejam, elas não podem ser maiores do que aquilo que Jesus tem para nós. As lutas e os problemas e as tristezas da vida não podem tirar de nós a paz que só Jesus pode dar. Não podem tirar de nós a perspectiva de uma vida nova e principalmente de uma vida eterna com Cristo Jesus. Mas infelizmente, no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades da vida, muitas vezes nós deixamos Jesus de lado, nós esquecemos de Jesus e nós muitas vezes estamos andando como esses discípulos, estamos cabisbaixos, estamos tristes, estamos andando como quem não tem nenhuma perspectiva em relação ao futuro, estamos andando muitas vezes como quem não tem nenhuma esperança futura. E mesmo que a pandemia não estivesse acontecendo, mesmo que a nossa crise não fosse relacionada ao coronavírus, mesmo assim, nós temos outras preocupações, nós temos outros problemas, nós temos outros motivos de tristeza. Nós vivemos em meio às crises, em meio às violências, em meio aos problemas de ordem pessoal, material, financeira, familiar. São muitos os problemas que nos atingem. Independente desse momento que estamos vivendo, nós podemos não ter a pandemia, mas certamente nós teríamos outras preocupações, outros problemas. E quantas vezes esses problemas, essas preocupações vão nos colocando numa situação de apatia, vão nos deixando cabisbaixos, vão nos deixando tristes, vão nos deixando como pessoas que andam sem uma perspectiva futura.
Mas o texto diz para nós que Jesus se coloca ao lado daqueles discípulos e caminha junto com aqueles discípulos. E eu quero dizer para você que está comigo nesse momento, você que está me vendo e me ouvindo, quero dizer para você que seja qual for o problema, seja qual for a luta que você está vivendo, seja qual for a situação, Jesus caminha ao teu lado. Jesus quer caminhar com você. Jesus quer ouvir o teu clamor, o teu pedido, a tua oração. Jesus está sensível à tua dor, à tua tristeza, à tua necessidade. Ele se coloca ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Nós precisamos apenas abrir os nossos olhos e perceber que Jesus está ao nosso lado. E o texto diz para nós que Jesus caminha ao nosso lado, como caminhou ao lado daqueles discípulos, e ele vai nos trazendo à memória algumas coisas que trazem alento ao nosso coração, sobre tudo aquilo que diz respeito à palavra do Senhor. Ele vai trazendo ao coração daqueles discípulos lembranças de quando Jesus estava junto com eles, dos ensinos de Jesus, das ações de Jesus, vai trazendo ao coração daqueles discípulos aquilo que está na palavra do Senhor para motivá-los, para fortalecer a fé deles, não é? Jesus vai trazendo alento ao coração daqueles discípulos, mesmo em meio às crises. É assim que Jesus faz comigo e faz com você. Jesus vai trazendo ao nosso coração o alento da palavra de Deus, o alento daquilo que nós já vivemos na presença do Senhor. Palavra de Deus que vai alimentando a nossa alma, vai fortalecendo a nossa fé. E o texto vai revelando para nós que Jesus vai caminhando com aqueles discípulos, trazendo essa perspectiva e lembrando tudo aquilo que a palavra de Deus já dizia ao coração daqueles discípulos. Mas vai lembrando, vai tornando viva a palavra de Deus, vai trazendo uma palavra que é capaz de aquecer o coração daqueles discípulos. E no momento do pão, eles sentem um coração ainda mais aquecido. E irmão, irmã, você que está comigo nesse momento, eu quero dizer para você que Jesus, ele faz isso conosco. Ele traz alento ao nosso coração. Ele aquece o nosso coração quando nós achamos que tudo está perdido. Quando nós achamos que não tem mais jeito. Jesus traz alento através da palavra. Palavra que fortalece a nossa fé. Palavra que traz ânimo. Palavra que traz restauração. Ele aquece o nosso coração no partir do pão, na comunhão com os irmãos, no compartilhar das experiências, dos testemunhos. Ele vai aquecendo o nosso coração. Por isso é tão importante que você, em tempos de crise, você não desanime, não desista, mas que você permaneça na palavra do Senhor, que você busque a Deus em oração, que você mantenha a sua vida devocional. Por isso nós fizemos o desafio do jejum que encerramos hoje. Por isso nós estivemos motivando e vamos continuar lendo a palavra do Senhor através do texto de Neemias e outros textos, porque nós não podemos deixar de meditar, de buscar na palavra do Senhor a força e o aquecer do nosso coração para continuarmos crendo nas promessas e na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É preciso que em tempos de crise nós busquemos ao Senhor para sabermos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está conosco. E eu quero dizer algo especial para você nesta noite. A última notícia que eu tenho para você hoje não é problema, não é pandemia, não é morte, não é tristeza, não é desânimo. A última notícia não é nenhuma dessas coisas que trazem pesar, que trazem tristeza, que trazem desânimo, não é nenhuma dessas palavras. A última notícia é Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, está vivo e tem para você uma vida abundante. O Cristo já ressuscitou e está conosco e caminha ao nosso lado. É por isso que nós estamos aqui
celebrando a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele está conosco, Ele é o Deus que caminha ao nosso lado. Não deixe que a tristeza, não deixe que o desânimo, não deixe que as angústias da vida tirem a alegria do teu coração, roubem a tua paz, não permita que nada tenha poder de influenciar a tua vida e gerar tristeza. Pelo contrário, lembre-se sempre, Cristo ressuscitou, Jesus está vivo, Ele caminha ao teu lado, ao nosso lado, para nos dar uma vida abundante e para nos levar à eternidade com Cristo Jesus. Não tem nada melhor, não tem lugar melhor, irmão, irmã, do que vivemos na presença de Cristo Jesus. Que você possa glorificar o nome do Senhor agora, que você possa exaltar o nome do Senhor nesta hora. Se você quiser, pode aplaudir o nome do Senhor, pode exaltar o nome do Senhor com frases de louvor, de adoração a esse Deus, porque Ele vive, Ele venceu a morte, o último dos inimigos, Ele ressuscitou, a morte não impediu Jesus, não impediu o cumprimento da vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Ele venceu a morte, venceu os inimigos e Ele está vivo e caminha conosco. Irmão, irmã, não tem nada melhor. Você que está comigo agora, você que conhece a Jesus, não tem nada melhor do que trazermos à memória que Jesus está vivo, trazemos à memória a palavra de Deus que é vida para as nossas vidas. E para você que ainda não conhece a Jesus, talvez ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus, quero dizer para você, os problemas, as circunstâncias e as lutas da vida não são maiores do que Jesus, não são maiores do que as promessas de Deus para a tua vida. Nada do que está acontecendo em termos de crise, em termos de problema, em termos de dificuldade, nem nesse tempo e em tempo nenhum, nada disso pode tirar o brilho da promessa de Deus para você e da vida eterna com Cristo Jesus. E você é convidado a vivenciar esta vida nova, esta vida abundante com Cristo Jesus a partir de agora, a partir de hoje. Basta você abrir o teu coração e hoje é um tempo oportuno. Esse é o tempo que se chama hoje, como diz a palavra do Senhor, de você se render diante de Jesus, de você reconhecer que não há lugar melhor, não tem outro como o nosso Deus, em tempos de pandemia, em tempos de crise do coronavírus, não é? Em que está todo mundo com medo, em que está todo mundo preocupado, em que muitas pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós temos a nossa esperança não no mundo, não nas autoridades, não na descoberta de uma vacina. A nossa esperança não está em nada disso. A nossa esperança está em Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que estabeleceu um novo tempo na história da humanidade. Ele é o único que venceu a morte e que ressuscitou. Os demais deuses e ídolos estão mortos. Muitos você vai lá e encontra na sepultura lá os restos mortais desses deuses e ídolos. Mas Jesus deixou a tumba vazia. Você não encontra os restos mortais de Jesus, sabe por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e marcou um novo tempo na vida da humanidade, na história da humanidade, e marca um novo tempo na minha vida e na tua vida. Jesus ressuscitou para nos dar vida, vida abundância e para nos dar uma perspectiva, uma certeza da eternidade com Cristo Jesus. Quero te convidar, irmão, irmã, então, a tomar a decisão mais importante da tua vida, que é entregar a tua vida a Jesus Cristo e viver a experiência de vida eterna, de vida abundante com Cristo Jesus, que começa hoje e agora, mas que nos dá uma certeza de que na eternidade nós estaremos também com Cristo Jesus. Nós teremos agora um tempo de oração e eu quero te convidar a reunir a tua família. Talvez você já tenha feito isso, que bom, mas quero te convidar mais uma vez a reunir a tua família agora. Nós vamos ter alguns minutos. Eu quero te convidar a reunir a tua família, você que está aí na tua casa, com os teus queridos aí. Reúna então a tua família, esteja junto aí com eles e que você tenha um tempo de oração, tenha um tempo de louvor a Deus pela ressurreição de Cristo Jesus, mas principalmente que você possa reconhecer que não há lugar melhor que a presença do Senhor,
que você possa orar a Deus para que Ele seja sempre a notícia principal da tua vida, a Cristo vivo, seja a notícia mais importante da tua vida, do teu viver e da tua casa a cada dia. Não permita, ora a Deus para que Ele não permita que nenhuma outra circunstância, nenhum outro problema venha a ser maior na tua vida, venha tomar um lugar mais importante na tua vida, mas que a notícia mais importante, a mensagem mais importante da tua vida, do teu coração, seja essa: Cristo ressuscitou e está vivo e caminha comigo e com a minha família. Vamos orar ao nosso Deus? Junte-se aí com os teus familiares, oremos ao nosso Deus. Deus, vamos colocar o Deus por ti, Senhor. Reconhecendo a nossa total inteira dependência de ti, Deus. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor, de conhecermos a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que nos ama tanto, a um Deus que tem propósito para as nossas vidas, ó Pai. Nos alegramos, ó Deus, porque reconhecemos, Senhor, o teu sacrifício lá na cruz do Calvário e reconhecemos, ó Deus, a morte sacrificial de Jesus. Ó Deus, mas não nos entristecemos, pelo contrário, nos alegramos, Senhor, porque reconhecemos a ressurreição, experimentamos a vida nova, a vida abundante que o Senhor tem para nós, que o Senhor conquistou para nós através da ressurreição. Senhor, a morte foi vencida, a tristeza, a angústia, o lamento não tem lugar na nossa vida, porque a notícia mais importante é que Cristo está vivo, Ele ressuscitou, venceu a morte e caminha conosco, segurando as nossas mãos, nos sustentando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Ô Pai querido, toma-nos em Tuas mãos e faz de nós segundo a Tua vontade, Pai. Quero Te agradecer, quero abençoar, Senhor, agora a vida do Teu filho e da Tua filha. Quero abençoar, Deus, as famílias que estão reunidas agora na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, derrama sobre estas famílias a Tua unção, o Teu poder, Senhor. Pai querido, se alguém tem andado triste, se alguém tem andado cabisbaixo, Senhor, se alguém tem andado, Senhor, preocupado, desanimado, angustiado, ó Pai, com os problemas desta vida, com as preocupações do dia a dia, com as últimas notícias, ó Pai, nós queremos declarar agora em nome de Jesus que a última notícia não é o problema, a última notícia não é essa crise, a última notícia não é a dificuldade, o desemprego, o problema financeiro, material. A última notícia é Cristo vive, Cristo ressuscitou, venceu a morte e está conosco para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar a vida eterna. Por isso nós nos alegramos na Tua presença, Pai, e declaramos, Senhor, que nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma tristeza é capaz, Senhor, de tirar a nossa paz, é capaz de roubar a nossa alegria, porque nós estamos firmados naquele que é o Deus que venceu a morte, aquele que está vivo e que caminha conosco, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, não só nesse tempo de Páscoa, Senhor, mas durante esta semana e durante todos os dias da nossa vida. Caminha conosco, Pai. Oh Deus, nos dando a certeza de que não há lugar melhor do que a Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E nos fortalece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus, que você continue declarando este nome, nome sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Este é o nome daquele que vive e reina, que caminha ao nosso lado.
Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Quero, nesse momento final do nosso culto, quero passar alguns avisos importantes. Lembrar que é uma alegria ter você conosco aqui neste culto, não é? Da nossa igreja, a Igreja Metodista em Jardim Ângela. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, procure nas redes sociais, procure aí Metodista Jardim Ângela, saiba mais sobre a nossa igreja, as nossas atividades, as nossas reuniões, aquilo que temos feito. A nossa igreja, a igreja está lá com as portas fechadas, mas aquele é o prédio, a igreja está viva, a Igreja Viva de Cristo Jesus está viva, está atuante. Temos os nossos cultos, as nossas reuniões, as transmissões online, as reuniões de oração, as células estão funcionando. Estamos também arrecadando alimentos e produtos de higiene. Se você quer saber mais, entre em contato conosco através do número 96351-3490, é o WhatsApp da nossa igreja, da comunicação, e você pode pedir aí uma oração, você pode pedir um aconselhamento, você pode tirar dúvidas sobre as nossas atividades, pode ajudar se você tem alguma coisa para nos ajudar nesse tempo de crise, quer doar aí produtos de alimentação ou higiene, nos procure, 96351-3490, manda lá uma mensagem, manda lá o teu nome, e nós vamos ter uma grande alegria de abençoar a tua vida e de poder fazer contato com você, tá bom? Também quero parabenizar aqui os aniversariantes da semana. Como a gente tem feito, tem lembrado os aniversariantes, nessa semana de maneira especial a Maria Gersina, o Gustavo Câmara, a Carolina Silva, e também os casamentos, os aniversários de casamento. A Luciana e o Luciano, a Beth e o Estevão, que Deus abençoe grandemente a vida desses casais e todos os nossos aniversariantes. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quando receba o nosso abraço aí, virtual, não é? Receba o nosso carinho, o carinho de toda a igreja, e certamente quando a gente puder, nós estaremos juntos aí nos abraçando e celebrando, tá bom? Os irmãos que puderem, se puder, manda uma mensagem para esses nossos queridos, manda aí um salve lá, não é? Dá uma ligação, faz um contato em nome de Jesus, amém? Quero agradecer mais uma vez pela tua presença conosco até aqui, que você tenha sido grandemente, poderosamente abençoado nesta noite, através deste culto, desta transmissão, que continue em culto, continue louvando ao teu Deus, continue na presença do Senhor. Nesta semana nós temos muitas coisas acontecendo, você pode fazer parte conosco, busque aí saber mais informações através aí desse número da comunicação. Nós estaremos orando nesse momento, encerrando o nosso culto e também terminando com a bênção, tá bom? E que você ao final do culto permaneça aí conectado mais alguns minutos, certamente vai ter alguma surpresa aí para você, tá bom? Então não deixe, fique aí atento, outras coisas que estarão acontecendo aí depois. Vamos orar? Feche os teus olhos, se você puder aí estar com a tua família aí mais pertinho, quem sabe até se puder dar as mãos aí, faça isso, nós estaremos orando aí juntamente nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar a vida do teu filho e da tua filha, Senhor, que está conosco neste momento, Pai. Alguns, Senhor, desde o começo, outros que entraram depois. Quero abençoar as famílias, Senhor, que estão reunidas, Senhor, em muitos lugares nesse momento. Todos os lugares onde esta palavra vai chegar, onde, Senhor, este vídeo vai chegar. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, e nós oramos de forma especial por aqueles e aquelas que estão passando por lutas, por problemas, por dificuldades, Senhor. Não permita, Deus, em nome de Jesus, que o desânimo e que a tristeza também esteja presente. Pelo contrário, Senhor, que seja um tempo, Senhor, de perceber
que a última notícia, Senhor, é melhor e muito maior do que todo e qualquer problema que venha contra nós, porque a última notícia é notícia para toda a eternidade. A última palavra é palavra para toda a eternidade. Cristo vive, Cristo ressuscitou e está conosco. Esta palavra é palavra poderosa, é palavra para a eternidade. Por isso nos alegramos na tua presença e por isso celebramos o Deus da vida, o Deus, Senhor, da eternidade, o Deus que venceu a morte e está conosco. A ti, Senhor, nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração e te bendizemos em nome de Jesus. Continua conosco, Senhor, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, vitoriosa em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos agora, Deus, a tua bênção, que a bênção do Deus Pai, o amor de Jesus Cristo Filho, a doce comunhão, a unção do Santo Espírito de Deus permaneça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça conosco. O Cristo vivo permaneça conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e uma boa semana em nome de Jesus.